Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo de Física. Estou passando por aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso de óptica. E o objetivo do nosso encontro de hoje é a resolução de exercícios explorando a parte introdutória de refração da luz, onde nós aprendemos o conceito de índice de refração, que é determinado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio material. Nós aprendemos também que quanto maior o índice de refração de um meio, menor é a velocidade da luz naquele meio. Ou seja, o índice de refração é uma grandeza que informa quantas vezes a velocidade da luz naquele meio é menor do que a velocidade da luz no vácuo. Bom, nós vamos explorar também, na aula de hoje, a lei de Snell, que é o momento mais importante da refração da luz. Lembrando que a lei de Snell, ela relaciona o índice de refração de um meio com o seno do ângulo formado com a normal neste meio. Ou seja, a lei de Snell, matematicamente, é escrita por N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R, que nós aprendemos na aula introdutória. A lei de Snell permite a resolução de grande parte das questões matematicamente. Uma boa aula a todos vocês e vamos lá. Exercício número 1. Um feixe de luz vermelha é emitido por uma caneta laser e viaja no ar com uma velocidade de propagação da ordem de 300 mil km por segundo. Bom, então aqui nós temos a velocidade da luz vermelha, no caso aqui, né, no ar, equivalente a 300 mil km por segundo. 300 mil km por segundo equivale no sistema internacional 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. O feixe de laser passa através de uma peça de acrílico cujo índice de refração vale 1,46. A velocidade de propagação do feixe de laser dentro da peça de acrílico será aproximadamente de... Então nós temos a velocidade do laser no ar, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, e ele pede para a gente determinar qual é a velocidade do laser na peça de acrílico. Então nós vamos usar neste exercício o conceito de índice de refração. Lembrando que o índice de refração N é determinado pela razão entre quem? Entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio material. No caso aqui, o meio material é o acrílico, que apresenta um índice de refração N igual a 1,46. E o C é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E ele pede para a gente determinar qual é a medida da velocidade do laser no meio material, no caso, o acrílico. Então, resolvendo a parte matemática, nós temos 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, dividido por 1,46, vai dar V aproximadamente, né? Aproximadamente 2 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Observe então que aqui, ó, nós temos o valor aproximado da velocidade do laser dentro da peça de acrílico, tornando o item E dessa questão o nosso item verdadeiro. Tudo bem? Alguma dúvida? Então aí nós resolvemos a questão explorando o conceito de índice de refração. N é igual a C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio material. Bom, então nós vamos aqui ao exercício número 2. O índice de refração absoluto de um determinado meio material é encontrado fazendo uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e no material. Considerando o índice de refração da água como sendo aproximadamente igual a 1,3,
e a velocidade da luz no vácuo sendo 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, a melhor estimativa para a velocidade da luz na água é... Então nós temos mais uma vez aqui, ó, a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, que é o C. E nós temos aqui o índice de refração da água, o N, aproximadamente 1,3. Ele pede para a gente determinar a velocidade da luz na água. Então, neste problema, nós vamos utilizar novamente o conceito de índice de refração, como sendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio material. Então, nós temos aqui, o N é o índice de refração da água, 1,3. C é a velocidade de propagação da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. E aqui nós iremos determinar a velocidade da luz, no caso aqui no meio material, a água. Então, V é igual a 3 vezes 10 elevado a oitava, dividido por 1,3. Neste caso aqui, vai dar aproximadamente 2,3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. É a velocidade da luz na água, que é o meio material neste exercício, tornando o item C o nosso item verdadeiro. Ok? Bom, pessoal, então nós vamos à questão número 3. Um raio de luz monocromático se propaga no meio A, onde o índice de refração para essa luz vale NA. Quando incide na superfície plana de separação com outro meio B, de índice de refração NB, formando com a superfície um ângulo alfa, o raio refratado é tangente à superfície, como mostra o esquema. Nessas condições é correto afirmar que, item A, cosseno de alfa é igual a NA sobre NB. Observem que os itens pedem uma razão entre NA e NB. Bom, então, neste caso aqui nós temos, ó, a reta normal, lembrando que a reta normal é perpendicular à superfície, certo? Ela é a nossa reta referencial para medir ângulos, né? A reta normal. Então aqui nós temos o ângulo de incidência e aqui nós temos o ângulo de refração. Nesse caso aqui, ó, o raio refratado, ele é paralelo à superfície, né? Ou seja, tangente à superfície. Nesse caso, o ângulo de refração vale 90 graus, né? Então aqui nós temos o ângulo de refração igual a 90 graus. E aqui nós temos o raio de luz incidente e de cá nós temos o raio de luz refratado. Ok? Bom, eu posso relacionar os índices de refração dos meios A e B através da lei de Snell. Lembrando que NA vezes seno de I é igual a NB vezes o seno de R. Observe que eu quero uma relação entre NA e NB. Então eu posso escrever a lei de Snell assim, ó. NA sobre NB é igual a quem? É igual a seno de R dividido pelo seno de I. Então, neste caso aqui nós temos NA sobre NB é igual. Seno de R, R é o ângulo de refração, pessoal. Neste caso aqui, o ângulo de refração vale 90 graus de acordo com a figura, tá vendo? Observe aqui na figura o ângulo de refração, dividido pelo seno de I. Então aqui nós temos NA sobre NB igual. Seno de 90 graus vale 1. Observem que o seno de I, pessoal, se você olhar aqui, ó, o ângulo de incidência, ó, tá vendo? Olha o I e olha o ângulo alfa. O I mais o alfa não dá 90 graus? Então quer dizer que o I e o alfa formam um par de ângulos o quê? Complementares. O I mais o alfa é igual a 90.
Quando você tem um par de ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então aqui eu posso escrever que o seno de I é igual ao cosseno de alfa. Por quê? I e alfa são complementares. A soma entre eles mede 90. Então nós temos aquela propriedade da geometria. Ângulos complementares. Seno de um é igual ao cosseno do outro. Então no lugar do seno de I eu posso colocar o quê? Cosseno de alfa. Automaticamente, NA sobre NB é igual a 1 sobre cosseno de alfa. Observando as alternativas, eu não tenho essa resposta. Mas se você inverter aqui, ó, NB sobre NA, invertendo dos dois lados, é cosseno de alfa sobre 1, ou seja, cosseno de alfa. Então, NB sobre NA é igual a cosseno de alfa, tornando o nosso item B como sendo o item verdadeiro. NB sobre NA igual a cosseno de alfa. Questãozinha bacana, explorando a lei de Snell, né? A lei de Snell, recordando que é o momento mais importante do tema refração, né? É a lei mais importante. Bom, dando continuidade, nós temos a questão número 4. Um raio de luz monocromática violeta propaga-se em certo vidro com velocidade de 1,8 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Na água, a velocidade de propagação é de 2,4 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. O índice de refração da água em relação a esse do vidro é... Observe que, de acordo com o enunciado, nós temos a velocidade da luz violeta no vidro, que vale 1,8 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Ó. Velocidade da luz no vidro, 1,8 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Nós temos também a velocidade da luz violeta na água, né? A velocidade da luz violeta na água é igual a 2,4 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Observem que o exercício pede o índice de refração da água em relação ao do vidro. Veja bem, nós temos essas duas informações aqui e ele pede para a gente determinar o índice de refração da água em relação ao índice de refração do vidro. Tá vendo? Então nós temos o conceito de índice de refração relativo. Ou seja, a razão entre o índice de refração da água e o índice de refração do vidro. Nós aprendemos que o índice de refração relativo, ele pode ser escrito da seguinte forma, ó, N1 sobre N2 é igual a quem? A V2 sobre V1, tá vendo? Lembrando dessa equação que ela é muito importante pra gente, ó. O índice de refração relativo, N1 sobre N2 é igual a V2 sobre V1, né? Ou eu posso escrever também, NA sobre NB é igual a VB sobre VA. Então, no caso aqui, eu quero o índice de refração relativo da água em relação ao do vidro. Então, fica, ó, N da água sobre N do vidro é igual a quem? É igual a velocidade da luz no vidro dividido pela velocidade da luz na água. Ok? Então, neste caso aqui, nós temos o N da água sobre o N do vidro é igual a, vamos lá, velocidade da luz no vidro, ele deu lá em cima, 1,8 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Dividido pela velocidade da luz na água, 2,4 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Cancelando o 10 elevado a oitava, essa razão será igual a 1,8 dividido por 2,4,
que é a mesma coisa de 18 dividido por 24. Aí nós vamos simplificar tudo por 6, vai dar 18 por 6, 3. 24 por 6, 4. 3 quartos. Então, a razão entre os índices de refração da água e do vidro é igual a 3 quartos, tornando o nosso item B o item verdadeiro. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Esse exercício explorando o conceito de índice de refração relativo. N1 sobre N2 é igual a V2 sobre V1. Quando que eu vou utilizar o conceito de índice de refração relativo? Quando ele pede a razão entre os índices de refração de dois meios materiais. No caso aqui ele foi bem claro, ó. O índice de refração da água em relação ao do vidro. A razão da água sobre o do vidro. Ok? Então vamos à questão número 5. Um feixe de luz se propagando pelo ar incide em um cubo de acrílico cuja aresta mede 6 centímetros, fazendo um ângulo de 45 graus com a superfície desse cubo. O feixe de luz atravessa o cubo e sai na face oposta a uma altura h acima da posição de incidência, como mostra a figura. Dados: raiz de 2, 1,4, raiz de 3, 1,7, índice de refração do ar igual a 1 e o índice de refração do acrílico igual a 1,4. Calcule a distância h em centímetros. Então, de acordo com o enunciado, nós temos um cubo aqui, ó, cuja aresta mede 6 centímetros. Essa é a aresta do cubo. Então aqui nós temos o feixe de luz atingindo o cubo, exatamente nesse ponto aqui. Então aqui nós temos o raio incidente, ok? Bom, o feixe de luz vai atravessar o cubo, atingindo a parede oposta do outro lado, formando aquela alturazinha H que nós queremos determinar exatamente a medida dela. Bom, o exercício falou que o raio incidente forma um ângulo de 45 graus com a superfície do cubo. Então aqui eu tenho o ângulo formado entre o raio incidente e a superfície do cubo, 45 graus, né? Lembrando que essa linha pontilhada aqui, ela é perpendicular à superfície do cubo. Ela faz o papel de normal. Então, se o ângulo de baixo é 45, o ângulo de cima também mede 45. Então, quer dizer, o ângulo de incidência mede 45 graus, porque ele deve ser observado sempre em relação à reta o quê? Normal. Observe então, pessoal, como eu quero determinar o valor da altura H. Observem que aqui, ó, forma um triângulo, tá vendo? Ó? Estou contornando ele aqui para vocês, ó, forma um triângulo, onde nós temos aqui o raio refratado que atravessou, tá vendo? Ó? A altura H que nós queremos e a aresta do cubo forma um triângulo. Então, se a gente conhecer esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, eu chamo esse ângulo aqui de alfa. Conhecendo o ângulo alfa, eu consigo determinar o valor da altura H através da relação trigonométrica, né? Tangente, no caso aqui, ó, a tangente do ângulo alfa é cateto oposto H dividido pelo cateto adjacente, que seria aqui, né, a aresta do cubo. Então, como que eu vou determinar o valor do ângulo alfa? O ângulo alfa, ele pode ser determinado pela lei de Snell. Lembrando, ó, o feixe de luz sai do ar e entra no acrílico. Então, pela lei de Snell, eu vou chamar aqui o ar de meio 1 e o acrílico de meio 2. Pela lei de Snell, nós temos, ó, N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. Ok, pessoal? Bom, no caso aqui, o N1 é o meio, o ar. O índice de refração do ar é igual a 1 vezes
O seno de I é o seno do ângulo de incidência. O ângulo de incidência mede 45 graus. Então aqui é seno de 45. Que é igual a N2, que é o índice de refração do acrílico, que é o meio 2, vezes o seno de R. Então aqui eu consigo determinar o valor do seno de R. No caso aqui, ó, o R é o ângulo de refração, né? Que eu chamei de alfa lá no desenho. Então vai ficar, ó, 1 vezes seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a 1,4 vezes o seno de alfa. Bom, então aqui vai ficar 1 vezes. Raiz de 2, ele pediu para a gente usar 1,4. Então fica 1,4 no lugar da raiz de 2, que é igual a 1,4 vezes o seno de alfa. Neste caso, eu posso cancelar 1,4. Cheguei à conclusão que o seno de alfa é meio. Ok? Seno de alfa é igual a 1 sobre 2. Se o seno de alfa é igual a 1 sobre 2, qual é a medida do ângulo alfa? O alfa, ele é o ângulo cujo seno vale meio. Qual é o ângulo cujo seno vale meio? 30 graus. Então determinamos o alfa. Conhecendo o ângulo alfa, a gente consegue determinar aqui o valor da altura H. Tangente de alfa, no caso aqui, ó, tangente de 30, é igual, olhando lá naquele triângulo, né? Nesse triângulo aqui, ó, formado pelo H, pelo cateto adjacente, que é a aresta do cubo, nós temos tangente de 30 é igual a cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é a aresta do cubo, 6 centímetros. Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, que é igual a H sobre 6. Então, neste caso aqui, eu posso cortar, né? Vai ficar, ó, 1, 2. Então, o H é dado por 2 raiz de 3, certo? 2 raiz de 3, ó. 2 raiz de 3 é o valor de H em centímetros, né? Como ele pediu para a gente adotar raiz de 3 igual a 1,7, então quer dizer que o H é igual a 2 vezes a raiz de 3, que é 1,7, ou seja, H é igual a 3,4 centímetros, tornando o nosso item B o item verdadeiro, pessoal. Questãozinha muito bacana, explorando a lei de Snell e os conceitos de trigonometria, né? No caso aqui, ó, tangente do ângulo de 30 graus, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Então aí nós tivemos a resolução da questão número 5. Então vamos à questão número 6. Considere um raio luminoso que forma ângulos iguais a 45 graus e 60 graus com a superfície que separa o vácuo do meio transparente homogêneo M, como representado na figura. Dados: velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Seno de 30 igual a cosseno de 60, meio. Seno de 45 igual a cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 igual a cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. De acordo com a situação apresentada, a velocidade da luz no meio M em metros por segundo vale... Bom, então, mais uma vez, neste exercício, nós temos um raio de luz atravessando de um meio material para outro meio material. Então, nós temos aí o conceito de refração da luz, né? Onde aqui, ó, nós temos o raio incidente. E aqui nós temos o raio refratado. Não se esqueçam
de desenhar a reta normal. A reta normal, ela é perpendicular à superfície e é a reta utilizada como referencial para medir os ângulos. Então o ângulo de incidência aqui, ó, que é o ângulo de cima, vale 45, né? 45 mais 45 é 90. E o ângulo de baixo aqui, ó, que é o ângulo de refração, vale 30, ó, porque 30 mais 60 é igual a 90. Então aí nós temos os dois ângulos, o de incidência e o de refração, que medem respectivamente 45 e 30 graus. Bom, nós sabemos que a velocidade da luz no vácuo vale 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, é a velocidade da luz no vácuo. Ele pede para a gente determinar a velocidade da luz no meio material M, porque a luz mudou de meio material, ela estava no vácuo e foi para o meio M, é a refração da luz. Bom, como nós temos os dois ângulos, né, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, a gente pode resolver essa questão usando a lei de Snell. Ó. N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. Olha, professor, mas ele pede para a gente determinar a velocidade da luz no meio M. Legal esse problema. Eu posso escrever a lei de Snell em função das velocidades, usando o conceito de índice de refração relativo. Observem, eu não posso escrever a lei de Snell assim? N1 sobre N2 é igual a quem? Seno de R sobre seno de I. Bom, eu só escrevi matematicamente de uma maneira diferente, mas não é a mesma coisa? N1 seno de I igual a N2 seno de R. É a mesma coisa de N1 sobre N2 igual a seno de R sobre seno de I, matematicamente. Nós não aprendemos o conceito de índice de refração relativo, onde nós temos que N1 sobre N2 é a mesma coisa de V2 sobre V1, pessoal. Então, no lugar do N1 sobre N2, eu posso colocar V2 sobre V1, tá vendo? Bom, neste caso aqui, eu escrevi a lei de Snell em função das velocidades. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho a lei de Snell escrita em função dos índices de refração, que é o N1 e o N2. E aqui, ó, eu tenho a lei de Snell escrita em função das velocidades, V2 e V1. Tá vendo? Então, quer dizer, N1 sobre N2 é a mesma coisa de V2 sobre V1. Então, usando essa última equação aqui, ó, V2 sobre V1 igual a seno de R sobre seno de I, eu consigo determinar a velocidade da luz no meio 2. Quem é o meio 2? O meio M, porque a luz sai do meio 1, que é o vácuo, e vai para o meio 2, que é o meio M. Então, aqui vai ficar, ó, V2 é a velocidade da luz no meio M, dividido por V1. Quem é o V1? Velocidade da luz no meio 1. Quem é o meio 1? O vácuo. A velocidade da luz no meio 1 é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Que é igual seno de R sobre seno de I. O R é o ângulo de refração. Observando na figura, o ângulo de refração vale 30, que é esse ângulo aqui, ó. Certo? Dividido pelo seno de I. O seno de I, o I é o ângulo de incidência, que é este aqui, ó. No caso, 45 graus, né? Bom, então, jogando aqui vai ficar, ó, Vm, que é a velocidade da luz no meio M, dividido por 3 vezes 10 elevado à oitava, é igual a seno de 30. Bom, seno de 30 é igual a 1 sobre 2, que é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Bom, então aqui a gente pode cortar o 2, os denominadores. Chegaremos a essa relação aqui, ó. Velocidade da luz no meio M é igual a 1 sobre raiz de 2, que é o que sobrou aqui, né? 1 sobre raiz de 2. Passando 3 vezes 10 elevado à oitava multiplicando, ó, para o outro lado, ó, nós temos aqui então que
A velocidade da luz no meio m é igual a 3 vezes 10 elevado à oitava dividido por raiz de 2. Agora, como tem raiz de 2 no denominador, nós temos que racionalizar para chegar na resposta. Basta você multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2, racionalizando. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado à oitava, raiz de 2 lá em cima, né? Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, pessoal. Pronto, então no caso aqui, velocidade da luz no meio m é 3 dividido por 2, é 1,5 vezes 10 elevado à oitava, raiz de 2 metros por segundo. 1,5 vezes 10 elevado à oitava, raiz de 2 metros por segundo, tornando o nosso item E o item verdadeiro. E assim, pessoal, nós chegamos ao final da aula de hoje, através da resolução de exercícios, reforçando os conceitos iniciais da refração da luz. O conceito de índice de refração, que é determinado pela relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio material. Reforçando também exercícios envolvendo a lei de Snell, que é a parte mais importante deste tema. Boa semana a todos vocês e até o nosso próximo encontro.